invasão da Ucrânia levou a comparações com a situação entre Taiwan e China. No fundo, é novamente a ideia de que uma potência militar, de regime autoritário e com ambições territoriais, poderia avançar sobre um vizinho mais fraco. Mas existem diferenças nos processos históricos e também na dinâmica militar e geopolítica que pavimentaria uma eventual invasão. Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre o que levou ao estado atual de tensão e se de fato o mundo pode estar diante de uma nova guerra. Primeiro, vamos entender o que é Taiwan. A ilha se considera um estado soberano. Ela tem constituição, forças armadas e moeda própria, mas é tida pela China como uma província rebelde. Na prática, ambos são territórios separados desde 1949. Naquele ano, os comunistas liderados por Mao Tse-tung assumiram o controle da China. E foi para Taiwan que fugiram os derrotados na Guerra Civil. Por décadas, as duas partes reivindicavam autoridade sobre toda a nação chinesa. Até os anos 70, a maioria dos países alinhados aos Estados Unidos considerava Taiwan como uma representante da China. E o bloco comunista dava esse status ao governo de Pequim. Bem, isso mudou. Os Estados Unidos continuam sendo o principal aliado de Taiwan, mas passaram implicitamente a reconhecer Pequim como autoridade em 1979, num processo de aproximação entre potências. Hoje, nem a ONU, nem nenhuma grande potência reconhece Taiwan oficialmente como Estado independente, embora mantenham relações de diferentes formas com a ilha. A China diz querer uma reintegração pacífica, mas repete com frequência que se Taiwan tentar a independência de fato, vai ser impedida à força. Taiwan é há décadas talvez a questão mais delicada para a China. Mas por que especialmente agora se fala tanto numa possível invasão? O motivo é a retórica do atual regime em Pequim. Mais do que qualquer um de seus antecessores, o presidente Xi Jinping já deixou claro que anexar Taiwan é um assunto fundamental de sua gestão. Xi se vende como líder forte e vem enfrentando dificuldades internas, como a insistência na política Covid-0. E a popular questão de Taiwan, que na China é apoiada até por críticos do governo, ajuda a trazer o foco da opinião pública para algo diverso. Olha, por exemplo, o 100º aniversário do Partido Comunista no ano passado. A mensagem do presidente chinês foi sem rodeios. Ele disse que recuperar Taiwan seria uma missão histórica e um compromisso inabalável do partido. Bem, mas não é só a retórica, tem as ações de Pequim também. As incursões da China no espaço aéreo e nas águas próximas a Taiwan se tornaram mais agressivas nos últimos anos, com simulações em larga escala de desembarque anfíbio. No final de julho, os chineses anunciaram até exercícios militares no Estreito de Taiwan, passagem de mar que separa a China da ilha. Não ajudou a acalmar a situação a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Ela é bastante crítica de Pequim, mas não foi lá como membro do governo, e sim como deputada. A questão é que há 25 anos um político de cargo tão alto não ia a Taiwan, e a China entendeu isso como uma provocação. O cenário ganha tensão ainda quando os taiwaneses olham para a Ucrânia. Eles vivem há 7 décadas sob o fantasma de uma eventual invasão chinesa. Mas quando a Rússia invadiu a Ucrânia, se tornou inevitável traçar paralelos. Você tem a enorme disparidade militar, 2 líderes fortes que veem o vizinho como parte historicamente integrante de seu país, além de uma nação que aos poucos vai construindo sua própria identidade, ou seja, se tornando mais democrática. Há uma identidade em Taiwan em construção que se define em muitos aspectos como oposição aos valores da China atual. Mais de 90% dos taiwaneses têm raízes na China continental, mas eles estão abraçando uma identidade distinta. Analistas dizem que quanto mais enraizada a identidade de Taiwan se torna, mais Pequim pode se sentir compelida a intensificar a retórica de ameaça. Taiwan e a China evoluíram em direções opostas ao longo da história. Enquanto a China se tornava mais repressora, Taiwan se fortalecia como democracia. Olha o índice da Freedom House, que mede a democracia no mundo. A China tem 9 de 100 pontos. Taiwan tem 94, tanto quanto a Alemanha, por exemplo. A democracia, como disse a própria presidente de Taiwan, se tornou uma parte não negociável da identidade do povo da ilha. A consequência disso é que se tornou difícil para Pequim trazer Taiwan para sua órbita de influência política. Mas o que impede a China de fazer o que o Putin fez na Ucrânia? Em parte, os Estados Unidos. Lá no início do vídeo, eu contei que os americanos passaram a reconhecer Pequim como autoridade chinesa no fim dos anos 70. É um contorcionismo diplomático. Eles não reconhecem Taiwan como independente, mas mantêm fortes relações econômicas com a ilha e laços diplomáticos extraoficiais. Os americanos são os grandes fiadores da segurança de Taiwan, mas isso dentro de uma política de ambiguidade estratégica, em que declaradamente não admitem defender Taiwan, mas vêm dando cada vez mais armas à ilha.
A China entende que o governo Biden estaria aplicando em Taiwan lições da invasão russa, ou seja, apoiando Taiwan a encomendar armas que poderiam ser usadas numa guerra assimétrica e assim dissuadir os chineses de tentar uma invasão. A imprensa americana, citando fontes da inteligência em Washington, diz não haver indícios de que uma invasão está sendo preparada pela China. Ou seja, não há hoje absolutamente nada parecido com o cerco russo que antecedeu a guerra na Ucrânia, nem sinais de que isso pode acontecer tão cedo. O temor atual seria mais de um bloqueio total ou parcial no Estreito de Taiwan. E foi exatamente isso que os chineses começaram a ensaiar num exercício militar após a chegada de Pelosi à ilha. As águas ali são vistas como internacionais por Taiwan, servem para o trânsito até de navios de guerra americanos, mas são consideradas águas chinesas por Pequim. Analistas veem, além disso, uma invasão a Taiwan como militarmente mais complicada do que a da Ucrânia. Taiwan demandaria uma operação anfíbia. Estima-se que não mais que 1/10 da costa seria adequada ao desembarque de tropas. E a ilha é montanhosa, o que apresenta desafio enorme para o movimento de soldados e tanques, por exemplo. Os custos humanos seriam altos, um obstáculo a mais para um país que quer conquistar um povo considerado irmão. A guerra na Ucrânia mostrou, além disso, que o Ocidente foi capaz de se apresentar numa frente unida para sancionar um agressor. E a China não estaria interessada em sacrificar o crescimento econômico por isso. Fato é que Taiwan está se preparando para o pior. Em abril, na esteira da guerra na Ucrânia, o governo lançou uma cartilha de sobrevivência civil para o caso de um ataque chinês. E, recentemente, o país realizou o maior exercício de proteção civil e militar de sua história. As manobras incorporaram lições do conflito na Europa, copiando, segundo o governo, todas as ações possíveis que a China pode tomar. Ou seja, a ameaça está sendo tratada de forma muito séria, e não só por Taiwan. Em junho, a China apareceu pela primeira vez na história no conceito estratégico da OTAN. O texto diz: as ambições declaradas da China e suas políticas coercitivas desafiam nossos interesses, segurança e valores. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Taiwan continuou com o tom de desafio depois das ameaças da China, que organizou exercícios militares em represália à visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que deixou a ilha nesta quarta. Nancy Pelosi desembarcou na terça em Taiwan, apesar de uma série de ameaças de Pequim, que considera a ilha parte do território e denunciou a visita como uma provocação. A condução de exercícios militares no mar perto de Taiwan é necessária e justa para proteger a soberania nacional e a integridade territorial em resposta à provocação feita por políticos americanos e forças independentes de Taiwan. Em alguns pontos, a zona de operações chinesa ficou a menos de 20 quilômetros da costa de Taiwan, que respondeu que os exercícios violam as águas territoriais da ilha. O Ministério do Comércio da China também anunciou sanções econômicas, entre elas a suspensão da exportação para Taiwan de areia natural, um componente-chave para a produção de semicondutores, uma das principais exportações da ilha. China e Taiwan estão separadas de fato desde 1949, quando as tropas comunistas de Mao Tse-tung derrotaram os nacionalistas que se refugiaram na ilha. Washington reconheceu, em 1979, o governo de Pequim como representante da China, mas prosseguiu com um apoio militar a Taiwan. A China começou hoje um período de exercícios militares e testes de mísseis nos arredores de Taiwan. A movimentação acontece um dia depois da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fazer uma visita relâmpago a Taiwan. Eu sou a Mariana Martucci, hoje eu te dou mais detalhes sobre o exército da China, que é considerado 10 vezes maior que o de Taiwan. O governo da China disparou mísseis e munição real na madrugada dessa quinta-feira contra o Estreito de Taiwan, no que foi considerado o exercício militar mais agressivo conduzido por Pequim em décadas. Segundo especialistas ouvidos pelo New York Times, os chineses ensaiam com esses exercícios diferentes táticas para uma potencial invasão de Taiwan, caso decidam por isso um dia. Vale lembrar o tamanho do poder militar chinês e por que o mundo está de olho nessa história. Ao todo, o exército da China é composto de mais de 2 milhões de integrantes, sendo considerado o maior do mundo em números absolutos. Atrás do exército chinês, em número de pessoal, estão a Índia e os Estados Unidos, ambos com cerca de 1,4 milhão de integrantes na ativa. Taiwan tem pouco mais de 170 mil integrantes na ativa,
dentro de uma população perto de 24 milhões de habitantes. Além da população numerosa, o que já faz o exército chinês naturalmente grandioso, a China tem alavancado seus investimentos militares nos últimos anos, à medida que também se tornou potência econômica. Sua economia é a segunda maior do mundo e deve ultrapassar a dos Estados Unidos na próxima década. Atualmente, a China é o segundo país com maior gasto em defesa, apenas atrás dos Estados Unidos. Da guerra na Ucrânia às tensões recentes entre China e Taiwan nessa semana, os números de defesa dos governos estão em foco na diplomacia global. Se no começo da pandemia o mundo discutia o quanto era coerente gastar tanto em defesa e pouco no desenvolvimento de vacinas, por exemplo, o debate virou de rumo com as tensões geopolíticas crescentes. Se você não está por dentro do que está rolando em Taiwan, é só clicar no card no final deste vídeo. E para acompanhar as últimas notícias sobre política internacional, curta esse vídeo e se inscreva no canal da Exame. Até a próxima! Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira.